Mudamos de assunto agora. Você sabia que a saúde do intestino está diretamente ligada à saúde do coração e à de todos os outros órgãos? É isso mesmo. Em nosso intestino é onde absorvemos os alimentos, os nutrientes e é a primeira porta com o meio externo do nosso organismo. Para se ter uma ideia dessa importância, quando não há o equilíbrio das bactérias, elas poderão se tornar inflamatórias, que terá aí relação direta com a formação de placas de gorduras nas nossas artérias. E é possível usar a nutrição para isso, para melhorar essa situação. Para a gente poder conversar e saber mais sobre o tema, eu recebo hoje a nutricionista Camila Passold. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Vanessa. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui falando sobre saúde intestinal novamente. Camila, muito curioso quando você diz que quando há um desequilíbrio, né, dessas bactérias no nosso organismo, quando elas se tornam inflamatórias, elas podem formar placas de gordura nas artérias. Explica pra gente que relação é essa da saúde do nosso intestino com a saúde do coração. Isso mesmo, Vanessa. Lá no nosso intestino, a gente tem uma barreira protetora formada por diversas bactérias. Bactérias positivas e bactérias negativas. Quando a gente tem um desequilíbrio dessa microbiota, dessas bactérias, a gente pode ter um rompimento dessa barreira protetora e alguns fragmentos, né, de bactérias podem entrar, né, nessa barreira, né, dentro da nossa mucosa, causando desequilíbrio lá no fígado, no pâncreas, em outros órgãos, né, criando placas de gordura e acometendo diretamente o coração. Não acomete só o coração, mas hoje a gente veio falar específico disso, mas a gente tem conexão intestino-cérebro, tem várias questões que a gente estuda também com essa questão do equilíbrio intestinal. Quer dizer, quando a gente tem saúde, a gente tem camadas, né, por todo o corpo e aí essas camadas nos protegem também de doenças. A partir do momento que eu tenho, de repente, uma alimentação baseada em industrializados, uma alimentação que não é a mais adequada, a mais saudável, eu acabo danificando essas camadas? Com certeza. A alimentação e estilo de vida, ela tem um impacto direto nessa mucosa, né? Assim como o sono, a ingestão de água, alguns medicamentos também têm impacto, né? Mas falando mais da alimentação, sim, o consumo de alimentos industrializados, né? A gente fala muito sobre os adoçantes, né? Que acabam causando um impacto ali, né? A gente utiliza por uma finalidade e às vezes acaba danificando, né, essa mucosa. Elas têm diretamente a relação ali com a mucosa intestinal. O nosso corpo é muito inteligente. É possível ajudá-lo a reconstruir essas camadas? Uma pessoa que de repente está com uma alimentação errada, comendo de forma equivocada, passa por uma nutricionista, recebe essas orientações. O que a gente pode comer que ajuda a reconstruir essas camadas de proteção? Sempre falo, né? Comida de verdade nunca vai ter erro, né? Então, buscar fazer uma alimentação mais caseira, evitar alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos que contenham aditivos, conservantes, excesso de açúcar, excesso de gordura, né? E investir nos alimentos ricos em fibras, né? Como, por exemplo, o farelo de aveia, as frutas, os vegetais, né? A nossa necessidade de vegetais por dia é em torno de 400 gramas. E dificilmente a gente consome de forma variada, né? Então, buscar investir, né, em pratos coloridos de vegetais, né, não de outros alimentos. Então, por exemplo, o certo mesmo, um prato caprichado de legumes durante o dia. Comer um pouquinho ali na hora do almoço, um pouquinho no jantar, já faz com que essa ingesta, né, seja aí cumprida, né, de 400, então, gramas de legumes e vegetais coloridos, diversificados, né, doutora? Camila, agora com relação à questão da nutrição, alguém que começa a fazer esse tratamento, leva quanto tempo para poder refazer e estar com a sua flora intestinal em dia e mais saudável? Tudo depende dos sinais e sintomas que essa pessoa tiver, né? Normalmente a gente avalia como que tá esses sinais para a gente poder fazer o tratamento. A gente tem também alguns exames que podem ser realizados, como o coprológico funcional, para a gente avaliar a digestão, como que tá, né? Existe o microbioma intestinal, que é uma análise genética das fezes, para a gente avaliar como que está essa microbiota, né? Então, tudo vai depender. Mas o impacto com a mudança do estilo de vida, ela começa aí em 6 a 12 semanas a gente consegue ter uma melhora, né? Muitas vezes a pessoa está numa desbiose, né, num desequilíbrio muito grande e vai demorar um pouquinho mais. Mas tudo que a gente for investir, a gente vai com certeza melhorar, né, a saúde como um todo da pessoa. Importante a gente fazer essa relação porque pode ter aí no nosso
nosso público do Ver Mais, pessoas acompanhando, que de repente sofrem de problemas do coração, mas que estão com o peso em dia, não dão muita bola para a alimentação, e falam, mas eu não preciso fazer dieta, eu não preciso mudar a minha alimentação, né? Então, tem essa relação que é muito estreita, né, da saúde do intestino. Com certeza, né? Quando a gente não está com a saúde intestinal em dia, a gente não vai absorver os nutrientes que a gente precisa. Então, a gente começa a ter um desequilíbrio que vai acabar impactando lá na saúde do coração também, né? Assim como outros órgãos, como eu falei anteriormente. Então, é muito importante olhar para isso, não só para o peso, mas para os sinais e sintomas. Então, se tem muito desconforto, né, ao se alimentar, fica com o abdômen muito distendido, tem muitos gases, né, que incomodam, né? Então, ou as fezes, né? A gente tem aquela questão, né, de achar que quanto mais vezes a gente for no banheiro, melhor, né? Mas a gente tem que olhar muito para a qualidade dessas fezes. Se realmente formam as fezes, se é mais pastoso, se não é, né? Como que está essa saúde intestinal dessa pessoa? Existia muito preconceito com esse assunto, mas quanto mais a gente fala de saúde, mais a gente percebe que tem que estar atento a essa rotina, né? Então, muito se fala, quando está a urina mais transparente é porque o corpo está mais hidratado, tem mais água. Tem que ter o hábito de reparar esses sinais, né? Por exemplo, inclusive das fezes, né, Camila? Com certeza. Em consultório, eu brinco, né? Eu sempre pergunto, como que está o número 2, né? Como que estão as fezes, né? Porque eu me interesso muito por isso. Então, se ela está muito seca, é sinal de que talvez esteja faltando líquido, água, né? Porque o intestino sempre vai ser a segunda opção do corpo, sempre né, o volume sanguíneo vai ser a prioridade. Então, se eu estou consumindo pouca água, vai faltar lá. Se ela não forma as fezes, se é mais pastoso, é sinal que está faltando fibras. O ideal é realmente, né, num formato, né, bonito, né, de banana, que a gente fala, né, que vai ter uma saúde melhor, né? Claro, a gente varia conforme vai passando os dias, mas de modo geral a gente tem que olhar para isso. E é importante a gente receber essas orientações, né? Você é uma nutricionista porque tá ligada com a questão do modo de se alimentar, né, das pessoas, e precisa ter esse cuidado no dia a dia. Agora, Camila, quando a gente fala da saúde do intestino, o intestino ele é dividido, né? E a gente precisa de determinadas bactérias boas para fazer toda a nossa digestão. Como que está essa divisão no nosso organismo? A gente precisa ter essas bactérias em maior quantidade em algum ponto, intestino grosso, enfim, como que funciona? Então, a gente tem microbiota em vários locais do nosso corpo, na boca, por exemplo, mas no intestino é onde a gente tem o maior volume de bactérias. A gente tem um número de bactérias muito maior que as nossas células, né? A gente só não consegue enxergar. Então, a gente tem o intestino delgado e o intestino grosso. Em ambos os locais a gente tem, né, um número de bactérias. Claro que tem algumas que estão mais presentes no intestino delgado, outras no intestino grosso. E elas, normalmente, elas não mudam né, de local, a não ser que esteja um desequilíbrio, que esteja com algum problema realmente o paciente, né? Uso de alguma medicação, enfim. Agora a gente está acompanhando muitos cenários de virose, dengue, Covid, H1N1 e tudo mais, e o corpo também começa a receber antibióticos e outras medicações. O uso desses medicamentos também interfere na nossa microbiota? A microbiota, ela inclusive interfere nos medicamentos, né? E os medicamentos interferem na microbiota. Então, por vezes, né, principalmente no uso de antibiótico, a gente vai ter a perda de bactérias marcadoras de saúde que a gente fala, né? E às vezes aumento de outras bactérias. Por isso que a gente tem que estar sempre atento, né, nessas questões da saúde intestinal. Como uma impacta na outra, por isso que também a medicação tem efeitos diferentes nas pessoas, né? Com certeza. Acaba absorvendo de um jeito diferente. Com certeza. Camila, adorei, muito bom essas informações. Obrigada pelos esclarecimentos. E qual é o último recado que você deixa para que as pessoas fiquem mais atentas à saúde do seu intestino e que, claro, possam também proteger o coração, já que a gente fez dessa relação hoje? Que as mudanças de estilo de vida, elas valem a pena, né? E às vezes são coisas simples, como uma boa mastigação. A gente não tem mais tempo para mastigar, né? A gente está numa fase difícil. Quando eu pergunto em consultório, não tenho tempo, né? Então é bem complicado. Então, ingestão de líquidos, né? Investir nas frutas, nas verduras, nas saladas. Então, né? Fibras, né? De modo geral, eu falei da aveia, né? Que é excelente, né? Então,
incluir aí, né, no seu dia a dia a aveia, né? E claro, né, controlar o sono, dormir bem, né, beber bastante líquido. Então são medidas simples que não requerem, né, muito esforço e que vão causar um impacto enorme aí na saúde. Verdade. Muito obrigada Eu que agradeço, pela presença. Vanessa. A gente recebeu a Camila Passold, que é nutricionista, e veio nos apresentar aí essa relação da saúde do intestino com a saúde do coração. Obrigada, doutora. Obrigada.